disponibiliza os dois. Bom, acho que tá certo. Oi, tem um ajudante aqui também. É, calma, rapaz. Tem um ajudante aqui de 2 anos. Espera aí, só um pouquinho. É, vamos conversar, né? Aham. É, oi. Aham. Deixa eu desligar um pouco o áudio aqui. Tem um ajudante aqui junto comigo. Enquanto isso, eu tô abrindo aqui a tela dos slides da nossa aula de hoje, tá? Então, tinha alguém que mandou mensagem pra mim, quem que era? Que eu esqueci de pegar quem que era. Deixa eu só colocar aqui. Tá, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Já abriu aqui. Vocês conseguem ver aí a tela do slide? Sim, sim. Sim, dá pra ver. Tá, beleza. Então, deixa eu colocar aqui, beleza. Então, o esquema que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Deixa eu só deixar aberto aqui os... Beleza, o chat. Deixa eu só... Tô arrumando as telas aqui, só pra ficar certinho. Tá, beleza. Então, vamos lá então começar então. Tá? O conteúdo que a gente vai ver hoje é conteúdo normal, é aula, tá? Então isso aqui é uma aula, não é palestra, não é monólogo, não é para eu só falar e vocês escutarem, tá bom, tá? Não, é aula normal, como se estivesse na sala de aula, tá? Então me interrompa a qualquer momento, pergunte, não entendi, volta a equação, volta o slide, não entendi, volta, não entendi. Faz a pergunta quantas vezes for necessário, tá? Então a gente está em aula, efetivamente em aula, como aula normal mesmo, tá? Então fique à vontade para parar a qualquer momento, se não entender qualquer coisa, tá? Não é porque é online que, vou passar só a assistir, não. Aula mesmo, tá? Aula efetiva. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje, e aí pode colocar, se vocês quiserem abrir câmera, abrir microfone também direto, fique à vontade também, tá? Eu sei que o esquema do online a gente fica meio. Estamos em casa, fica mais à vontade, então prefere deixar a câmera fechada, sem problema nenhum, tá? Mas se quiser abrir também, sem nenhum problema. Áudio também, abram a hora que vocês quiserem, tá? Ou se quiser também pode usar o chat, tá? Eu vou deixar ele aqui. Eu só tô arrumando a visualização que dê pra eu enxergar direito tudo. Beleza, acho que aqui tá legal. Beleza. Bom, então a gente vai tratar disso aqui hoje, tá? Espaços vetoriais arbitrários, que a gente está trabalhando ainda, que é o capítulo 4 lá do Anthony Rhodes, tá? E tem um pedacinho que ficou faltando na última aula para a gente concluir e depois entrar na parte de independência linear, que é a seção 4.3, e eu pretendo também matar a seção 4.4, coordenadas e bases. Se bem que essa parte de coordenadas e bases, a gente já tem uma boa ideia, uma boa intuição, trabalhando com as bases canônicas. Lembra o que são as bases canônicas? Bases canônicas é justamente a base IJK, do espaço euclidiano. Então você tem lá, a gente trabalha em 2 dimensões ou 3 dimensões, tá? Então base a gente já tem uma base de lá. Vamos colocar o trocadilho aí, tá? Ó, legal aí, ó. Mais um aí que tá assistindo a aula também. Se você tiver dúvida, Rania, pode colocar também, tá? Né? Vou fazer de conta que é você que tá fazendo pergunta, tá? Então pode colocar também, não tem problema não. Então, quando a gente trabalha com. Oi, Alicia, tudo bem? Quando a gente trabalha com base, né, IJK, é uma base que a gente trabalha, só relembrando aí alguns detalhes, né? Entre o I e o J, entre o I e o K, entre o J e o K,
você vai ter 90 graus, certo? Então, é uma base canônica, ortogonal e tudo mais. Mas não existe só essa base. A gente pode criar a nossa própria base, pode fazer qualquer outra base, tá? Então é isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aí, tá? Essa parte de coordenadas e bases. Ah, deixa eu ver se alguém que mandou mensagem, não. Que tinha alguns que não estavam conseguindo entrar. Bom, acho que tá certo agora. Então, na última aula, a gente trabalhou um pouquinho dentro da seção 4.2 a questão de independência linear, tá? Lembra como é que fazia quando você tinha vetores que eles tinham uma certa... Aliás, acho que a gente trabalhou com dependência linear, né? Que eles eram dependentes. Pois é, aqui é a ideia de independência, quando as coisas são independentes. Então, por exemplo, eu não sei se está pequeno aqui a figura. Pra mim, melhor sem óculos. Meu óculos já venceu. Eu tô enxergando melhor sem óculos. Então, quando você tem, por exemplo, um conjunto de vetores, por exemplo, igual esse aqui, veja que aqui eu tenho S, tá? É um conjunto de vetores, tá? No espaço vetorial V, a gente já viu o que é o espaço vetorial e tudo mais, tá? Lembrando, o que é espaço vetorial mesmo? O espaço vetorial que vai ter aquelas duas propriedades, né? A propriedade de soma e a de subtração a gente decorre justamente dela, tá? E a de multiplicação com escalar, tá? E mais aqueles outros 10 axiomas, tá? Que esses dois também estão incluso, tá? Mas assim, de base, eu vou tentar evitar a palavra base para não confundir com a aula. Mas em termos gerais, tá? Era isso que era o espaço vetorial. Então tinha aqueles 10 axiomas, mas essas duas propriedades eram propriedades fundamentais, né? A relação entre vetores estava dentro do mesmo espaço vetorial e tudo mais. Beleza. Então, isso é que a gente tinha de espaço vetorial. Agora pega o seguinte. Supõe então que você tem esses vetores, V1, V2, V3, até o VR, que é um conjunto não vazio de espaço vetorial, tá? E aí agora eu tenho esses valores de K1, K2 e tudo mais multiplicando. Quando eu pego isso aqui, pego esses vetores multiplicado por esse escalar aqui, e a soma dá... É porque eu não sei se vocês estão vendo direitinho, qualquer coisa coloca o livro do lado, tá? Que isso aqui é print justamente do livro. Vai dar um vetor nulo, tá? Vetor nulo. Lembra o que é vetor nulo? Vetor nulo é um vetor que tem suas componentes nulas, que é completamente diferente de zero, tá? Completamente diferente de zero. Por exemplo, a gente tem um caso aqui de K1 ser zero. Aqui o K1 aqui, por exemplo, é a própria é uma constante, né? Um escalar. Aí tudo bem, escalar ser zero, vai. Isso aqui, todo mundo acho que consegue ver meu mouse, né? Isso aqui não é zero. Esse aqui é um vetor nulo, tá? Então acho que isso aí já tá bem cimentado com vocês. Então, quando eu tenho esse tipo de multiplicação e soma de um escalar por um vetor, que isso também faz parte do espaço vetorial, quando eu somo tudo isso dá zero, a gente tem uma solução, pelo menos, uma solução que é o que a gente chama de solução trivial. O que seria uma solução trivial, tá? É a solução que ela é óbvia, tá? É bastante óbvia. Opa, peraí, tira aqui, Ctrl L, volta de novo. Abrir uma outra tela. Abri uma outra tela aqui, mas deu erro. Voltando, beleza. Então, quando a gente fala de solução trivial, a gente é literalmente o trivial, tá? É aquilo que, isso é trivial, isso é facilmente visto, isso aí tá claro e tudo mais. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. E a gente tem uma solução trivial, ou seja, quando todas as constantes, os escalares são zero. Se isso acontece, todos os escalares são zero, a gente vai ter uma única solução, que é uma solução trivial, tá? E a gente chama este conjunto de conjunto de vetores linearmente independente, tá? Independente. De novo, se eu tenho a multiplicação de um escalar pelo vetor, somado tudo isso dá zero, vetor nulo, e é a única solução que eu tenho, ou seja, a própria solução trivial, então esse conjunto S, esse conjunto de vetores, são linearmente independentes. Se eu tenho outra solução, além da trivial, aí é um conjunto linearmente dependente, que é o que a gente viu na última aula, linearmente
dependente, tá? De dependência mesmo, tá? Ah, então a gente pega o clássico, deixa eu só abrir aqui do outro lado aqui. Eu precisaria de umas 4 telas, né? 2 telas tá pouco para mim ainda. Deixa eu só abrir aqui da aula anterior, que aí para mim ficar fácil de relembrar uns detalhes para vocês. Tá, beleza. A parte dos linearmente dependentes. A gente viu até a parte das matrizes e tudo mais que são dependentes, né? Subespaço, que a gente estava trabalhando justamente com dentro de subespaço, né? Por exemplo, os vetores canônicos e JK, tá? Eles são linearmente dependentes. Então, como é que a gente escreve o vetor i? O vetor i ele só tem componente no eixo x e o restante zero. O j somente no y e o restante zero. E o k somente no z e o restante zero, tá? Lembrando também que os vetores canônicos é o que a gente chama de versores, tá? E o que é um versor? Versor é um vetor que tem tamanho 1, é um vetor unitário, tem tamanho 1, tá? Eu sempre vou enfatizar esses conceitos, tá? Porque como vocês estão vendo aqui, a gente pode construir, como é esse caso aqui, a gente pode construir outra base. Daqui a pouco a gente vai ver base linearmente independente e tudo mais. Mas esses conceitos têm que ficar claro, tá? Por exemplo, aqui eu vou ter um E1, tá? Não sei se dá para enxergar direitinho, mas é o E1 aí. Deixa eu até abrir aqui na outra tela aqui um pouquinho mais, porque quem não tá enxergando é eu já. Agora tá aqui tá legal. Mas aqui vocês estão vendo, o E1 é o quê? É um vetor unitário, ou seja, tem tamanho 1, seu módulo é tamanho 1, e só vai ter componente, vamos dizer, no eixo X, tá? Porque aqui está bem genérico, tá? Então, aqui representa, no caso de uma geometria euclidiana, seria o eixo X. O 2 é 2, eu vou ter apenas, que também é um vetor unitário, somente no eixo Y. E por aí vai. O EN é no meu espaço n-dimensional, tá? Eu tô aqui trabalhando com Rn, tá? No espaço n-dimensional. E aí, para simplificar a notação, no caso para o R3, que é o que a gente conhece muito bem, eu vou ter o tradicional JK, tá? Então veja, para eu saber se tem dependência ou independência entre esses vetores ou versores, tá? O que eu preciso fazer? Desculpa. Eu tenho que multiplicar um K1, um K2, um K3 nesse formato aqui e tem que dar o quê? Tem que dar um vetor nulo. Agora que eu estou olhando aqui, olhando até no livro, tá? No livro, se você tiver com o livro, é a equação 2, tá? É justamente essa equação aqui. Tá escrito errado, tá? Isso aqui tem que ser um vetor nulo, tá? Tinha que estar em negrito esse vetor. Estou olhando agora no livro, traduzido em português. É vetor nulo. Deixa eu até abrir o... Depois eu abro aqui para não bagunçar demais, tá? Mas isso aqui é vetor nulo, tá? No livro está escrito errado, tá? Então tem que ter vetor nulo. Ou seja, em termos de componentes, essa equação aqui que eu vou ter é uma equação desse tipo, onde o meu K1, K2 e K3 são iguais e iguais a zero. Neste caso específico aqui, isso aqui só tem uma solução, e é a solução trivial, ou seja, tudo é zero. Então, estes vetores de JK, eles são o quê? Linearmente independentes, tá? Uma outra forma da gente verificar isso, tá? Uma parte mais geométrica, lembra como é que a gente faz? Para verificar se os vetores de JK são linearmente independentes, mas de uma forma geométrica, fazendo produto escalar, né? Quando eu faço produto escalar de I com J, vai dar quanto? Zero. Lembra como é que faz produto escalar do jeito que está aqui? Desse jeitinho que está aqui, tá? Por exemplo, entre I e J, o que eu faço? Como é que é o produto escalar? É 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0. Faz essa multiplicação, a soma vai dar quanto? Zero. Tá? Então, o produto escalar entre esses dois vetores de J é zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles são ortogonais entre si, 90 graus. E aí, já amarrando um pouco de geometria com a parte algébrica que a gente está mexendo aqui, isso vai implicar que ele também, ou que eles são também o quê? Linearmente dependentes. Tá? Então veja, as coisas estão conectadas, a parte de geometria, tanto com a parte algébrica aqui, tá?
elas acabam estando conectadas, tá? Pô, mas isso é trivial de ver, é fácil ver e tudo mais, tá? A gente começa justamente com esse é fácil ver, é trivial, como dizia o Landau, tá? Então a gente parte justamente do óbvio, porque do óbvio é que você vai construir as suas outras bases. Você pode criar outras bases tranquilamente, tá? Você pode fazer outras bases linearmente independentes, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quando a gente pega um vetor e vê se eles são linearmente independentes ou não, tá? Por exemplo, acho que no exemplo 2 já trata disso. Acho que já trata disso, né? Ah, por exemplo, eu tenho. Cadê? Eu tenho esses vetores aqui: V1, V2 e V3. Eles são linearmente independentes em R3 ou eles são linearmente dependentes? O que você faz? Para você saber se eles são dependentes ou não, o que você faz? Um sistema linear. A gente já trabalhou com sistema linear, tá? Trabalhou bastante com sistema linear. O que a gente faz com o sistema linear? A gente monta as equações e acha os valores dela. Como é que a gente monta a equação? A gente monta a equação desse formato aqui. Eu vou pegar uma constante, um escalar K1, multiplicar por V1, mais um K2, multiplicar pelo V2, por esse vetor aqui. Tá? Veja que eu estou multiplicando os vetores, K3 vezes V3. K3 escalar vezes o vetor V3. E tem que dar o quê? Um vetor nulo, tá? Um vetor nulo. Aqui eu estou colocando de uma forma mais aberta, ou seja, justamente em termos de componente. O que eu faço agora? Monto um sistema de equação, tá? A gente já sabe como é que monta o sistema de equação. Monta um sistema de equação, coloca aqui, e esse aqui é um sistema de equação o quê? É um sistema de equação linear. Por que é linear? Vamos relembrar aí alguns conceitos também. Por que é linear? Não tem multiplicação entre as variáveis. As variáveis têm expoente igual a 1. Se for diferente de 1, não é linear, tá? Pode ser qualquer outra coisa, mas não é linear. As variáveis não estão multiplicando entre si e o expoente é igual a 1. Então, se eu tiver 1 sobre K1, aí meu expoente não é igual a 1, né? Vai ser o meu expoente igual a menos 1, tá? Então, aqui está tudo certo, então é linear. E homogêneo. Por que homogêneo? Porque o valor que eu tenho que ter depois da igualdade nas equações é zero. Então tem um sistema linear, ou seja, as minhas variáveis é de ordem 1, expoente de 1, homogêneo porque eu tenho igual a zero. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Resolver isso. Como é que você resolve isso? Ache a forma que você quiser resolver. Você tem ferramentas o suficiente para resolver. é, Igual o próprio livro fala, há várias maneiras de você fazer isso, tá? Há várias maneiras. Uma das formas que ele utiliza é esse formato para fazer parametrização em relação a t, tá? Que é o parâmetro t, tá? Tanto que ele omite os detalhes aqui, porque ele fez isso, você pode fazer de outras formas e achar isso aqui. Ah, Mexendo nisso ou mexendo de qualquer outra forma, você pode trabalhar e ter parametrização nesse formato, tá? Ou seja, quando você coloca assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais explícita, parametrizada desse jeito, o que você encontra? Você encontra que tem muitas soluções isso aqui, tá? Tem soluções o quê? Não triviais. O que seria soluções não triviais? Solução que não é o trivial você só colocar o zero. Porque se eu colocar zero aqui, beleza, eu vou ter a solução trivial. Mas aqui eu tenho soluções que não são triviais, ou seja, eu tenho outros valores, tá? E aí, quando eu vou lá, aqui ele está usando o método do determinante da matriz de coeficientes. Vai ter isso aqui, e aí ele usa o outro teorema, que ele está dando meio que um passo de como é que resolve isso. Então significa que eu tenho o quê? Eu tenho outras soluções que não são as soluções triviais. Eu já poderia ter visto a partir daqui, né? Mas ele deu um passo a mais. Bom, se tem soluções que não é a solução trivial, e tem mais de uma solução, o que nós temos? Estes vetores aqui são linearmente dependentes. Um depende do outro. Tem alguma proporção, vai ter algum encontro deles, tá? Essa é a ideia. Tá claro até aí? Deixa eu dar uma. Deixa eu ir dando pausas aqui, porque senão eu fico falando sozinho aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, ou já dormiram, ou foram Tudo embora. certo, professor, tudo certo. Tá tudo Certo, certo? professor, estamos ouvindo.
Beleza, nenhuma dúvida até aqui não, né? Vou tomar água aqui também. Choveu, mas eu ainda continuo com uma secura danada ainda. Bom, vamos ver agora um outro exemplo desses vetores aqui. Eu tenho agora três vetores, tá? Só não confundam vetores com dimensão, tá? São coisas diferentes. Neste caso aqui eu vou ter de novo três vetores, só que agora eu vou trabalhar no R4, tá? O que seria o R4? Só para a gente ter uma ideia, até uma ideia um pouquinho mais, um pouquinho mais física, tá? Seria, por exemplo, você trabalhar com espaço, R3, x, y, z e o tempo, tá? Então seria o R4, um exemplo de R4 seria isso, tá? Então eu tenho três vetores que são descritos as suas componentes no R4. Então veja, cada um dos vetores tem que ter o quê? Quatro componentes, tá? Que numa primeira olhada você fala, pô, R4, três vetores, espera, como assim? Parece que dá uma travada, tá? Mas poderia colocar também quatro vetores com quatro componentes. Seria a mesma coisa, tá? Mas aqui eu estou trabalhando aqui com três vetores em quatro componentes. Esses vetores são linearmente dependentes ou independentes, tá? O que eu tenho que fazer então? A receitinha de bolo, multiplicar um escalar por cada um dos vetores, e isso tem que me produzir o quê? Uma solução trivial. Qual que é a solução trivial? O vetor nulo, tá? Então, abrindo aqui nas suas componentes, colocando o escalar com as suas componentes e tudo mais, vai ser tudo igual a zero. O que eu tenho que fazer agora? Tirar o meu sistema de equação. Quando eu tiro o sistema de equação, olho para ele de novo, é um sistema de equação linear, os expoentes são igual a 1, não tem nenhum expoente diferente de 1 e não tem nenhuma multiplicação entre as variáveis. Além disso, o sistema é um sistema linear e é um sistema o quê? Homogêneo, tá? Por quê? Porque a igualdade aqui também o valor depois da igualdade nas equações é zero. Beleza. E aqui ele coloca, né? Deixa para o leitor verificar, mas aí você pode usar qualquer outra forma de encontrar outras soluções aqui que não seja a solução trivial. E não tem. Você sempre vai dar uma travada, você sempre vai achar uma inconsistência entre as equações e no final das contas o que você encontra? É claro que uma das soluções é o quê? Eu colocar zero em K1, K2 e K3. Resolve? Zero, 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 zero aqui zero, aqui também zero, aqui zero, aqui vai dar zero. O zero vai ser igual a zero. Então, isso já é uma solução trivial. Tem outra solução? Não tem. Não tem outra solução. Então, neste caso, se você tem apenas uma solução e essa solução é a solução trivial, ou seja, você substituir os valores das variáveis como iguais a zero para dar a igualdade igual a zero, se você tem apenas a solução trivial, o que você conclui? Só tem uma solução e essa única solução é a solução trivial, ou seja, você colocar zero. O que você conclui? Você conclui exatamente daqui, que esse sistema ou que esses vetores aqui são linearmente independentes, tá? Essa é a ideia da independência ou dependência de vetores, tá? Só colocando um pouquinho mais de prática aí, tá? Beleza, mas onde é que eu utilizo esse tipo de coisa? Por exemplo, eu estou imaginando aqui ah, eu vou pegar um exemplo de física, tá? Porque você pode modelar isso computacionalmente, tá? Que é o seguinte, inclusive eu estava dando aula disso hoje para os meninos do segundo ano do ensino médio lá no colégio onde eu dou aula, tá? A gente estava falando um pouquinho de cosmologia, umas coisinhas a mais lá. Ontem, lá em Goiânia, por isso que a gente está fazendo a aula de reposição, porque eu tive que dar uma palestra lá em Goiânia, eu acabei falando um pouquinho disso, que é dentro da parte de cosmologia, que é mais ou menos o seguinte: uma aplicação de física que você pode interpretar isso também computacionalmente, porque na realidade a gente tirou isso praticamente da computação. Quando você tem, por exemplo, quando o universo. Quando a gente começou a estudar o universo dentro de cosmologia,
a gente encontrou ali, ao longo das décadas, tá? Tô resumindo demais a história. Ao longo das décadas, a gente encontrou uma teoria, que é a que a gente chama de teoria do Big Bang hoje, tá? E que o universo nasceu e tudo mais através de um nascimento assim, que o início do universo é extremamente quente e denso. Em linhas gerais seria isso. Quando os caras trabalharam com essa teoria, apareceram alguns problemas. Isso, final da década de 70. Quais os problemas? Né? Pela teoria do Big Bang, o universo, quando ele cresce, ele deveria ser o quê? É o que a gente chama aqui de linearmente independente. Ou seja, cada lado da sua expansão não depende da região anterior. Em outras palavras, quando o universo nasce, ele nasce como se fosse uma esfera e ele se expande, tá? E aí quando você mede a temperatura em regiões diferentes, por exemplo, se eu apontar meu telescópio para essa região, vai dar uma temperatura, mas se eu apontar para esse outro lado aqui, deveria dar outra temperatura. Por quê? Porque são regiões que estão o quê? Linearmente independentes. Como assim? A temperatura nessa região do universo não tem nada a ver com essa região aqui, porque quando o universo cresceu, a sua expansão, que é o que a gente chama de Big Bang, deixou as coisas separadas, né? Ou seja, deixou regiões de temperaturas separadas, tá? E aí o que que eu tenho? Eu deveria ter isso, eu deveria ter temperaturas linearmente independentes. Quando eu vou realmente medir isso, a temperatura do universo, que a gente chama de radiação cósmica de fundo, o que que eu encontro? A mesma temperatura lá é a mesma temperatura do lado de cá. E elas estão separadas dentro do espaço com uma distância muito grande que a velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que a gente tem no universo, não consegue encontrar as duas regiões, que seria o nosso K. Seria o nosso K que eu estou colocando nas equações aqui. Não tem conexão. Tá, mas aí eu tenho um problema, né? Como é que resolve isso? Ou seja, em outras palavras, o nosso universo ele é linearmente dependente. Tanto que a gente, quando vai trabalhar com as equações em cosmologia, a gente acaba observando que equações que a gente. As equações que a gente trabalha em cosmologia, a gente até fala que são equações o que? Acopladas, porque elas são linearmente dependentes. E o que, que significa equações acopladas? Tá? Significa isso aqui, que a minha solução que eu tenho das minhas equações são o quê? Não dá vetor nulo, dá um outro vetor diferente de zero. Tá? Só uma aplicação aí do que a gente trabalha, por exemplo, dentro de física, tá? Tem muitos outros trabalhos que a gente, tem muitas outras coisas que a gente acaba trabalhando também, tá? Por exemplo, quando você vai fazer, aqui, é porque não dá para eu mostrar aqui, mas acho que eu já mostrei isso em sala. Quando você vai fazer ajuste no monitor e você vai fazer ajuste de cores, por exemplo, cor, matiz, brilho e tudo mais, né? Você faz isso botão a botão, principalmente os monitores um pouquinho mais antigos, tá? Esse mesmo que eu tenho aqui em mãos, que não dá para mostrar para vocês, é um exemplo disso, né? E aí eu posso aumentar mais o vermelho, um pouquinho o verde. Por quê? Porque essas cores são linearmente independentes, tá? Ou eu posso colocar justamente aqui, tem uma opção chamada auto, que é o autoajuste, que aí eu trabalho com os três ao mesmo tempo, né? Com o vermelho, o verde e o red, blue e green. Azul, faltou o azul também. Aí eu trabalho com os três de forma dependente, tá? Só um outro exemplo aí, tá? Que a gente pode mexer. Alguma dúvida até aí? Alguma outra questão? Tudo certo até aí? Tudo certo, professor. Beleza, então tá, tranquilo então. Então essa é a ideia da independência linear, agora em R4, né? Ah, então, em termos de teorema, a gente tem um teorema aí bem interessante, bem importante sobre a questão de linearmente dependente ou independente, tá? Que é o teorema 4.3.1 lá do livro. Então, se você tem um conjunto de dois ou mais vetores, tá? E aí, de novo, esse conjunto aqui,
A gente pode até trabalhar com a ideia que é um subconjunto lá do espaço vetorial, tá? Porque é um conjunto de vetores, então ele tem que reproduzir aqueles 10 axiomas, tá? Esse conjunto de dois ou mais vetores ele é linearmente dependente se pelo menos um dos vetores pode ser expresso com a combinação linear dos outros vetores. Lembra lá na última aula que a gente fez essa ideia de combinação linear? Ou seja, um vai ter dependência com o outro. Dependência linearmente dependente. E aí, esse mesmo conjunto ele vai ser linearmente independente se nenhum dos vetores eu puder fazer uma combinação linear com o anterior. De novo, para eu ter a linearidade dependente, basta eu ter pelo menos dois vetores combinados linearmente. Se eu tiver dentro desse conjunto 8 vetores linearmente dependentes mais dois dependentes, esse conjunto ele é linearmente dependente. Tá? É importante de colocar esse teorema até quando vocês forem trabalhar, igual eu mencionei na última aula, né? Você vai fazer uma biblioteca. Como é que você vai fazer essa biblioteca? Você pode fazer uma biblioteca que tem dois que são combinação linear e o restante seja independente linearmente. Tá? Você pode fazer isso. Agora, para o conjunto ser linearmente independente, ninguém pode ser combinação linear de outro vetor. Ninguém. Tá? Ninguém. Essa é a ideia desse teorema, tá certo? Bom, e aí tem o exemplo 6, que ele vai repetir o exemplo 1, tá? Que ele mostra que os vetores unitários canônicos, né, os vetores em Rn, são linearmente independentes. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer vetor unitário em Rn, ele vai ser linearmente independente, tá? Isso é uma consequência desse teorema anterior, tá? Desse 4.3.1, tá? Ou seja, não tem como eu fazer nenhuma combinação com nenhum dos vetores em Rn que eu vou conseguir uma combinação linear entre dois vetores, tá? Não tem como fazer. Então, esse conjunto aqui, o conjunto todo desses versores, ou desses vetores canônicos, eles são o quê? Linearmente independentes. Esse conjunto é linearmente independente, tá? Sempre vai ser. No caso do exemplo 2, tá? Como a gente viu lá no exemplo 2, eles são linearmente dependentes. Ou seja, basta eu conseguir escrever dois vetores que sejam combinação linear de um terceiro para matar isso. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho três vetores e aqui eu posso construir que o vetor V3 ele é, na realidade, a combinação linear de V1 e V2. É claro que aqui o meu conjunto é pequenininho, só tem 3 vetores, tá? Mas se eu tivesse, sei lá, 10 vetores aqui, desses 10 vetores, eu consigo escrever o V3 com uma combinação linear de V1 e V2, então esse conjunto, não precisa nem olhar para o resto, para os outros 7 vetores. Esse conjunto aqui é um conjunto linearmente dependente, tá? Essa é a ideia, tá? E aí tem um outro teorema que é trivial também, tá? Da gente observar isso, né? Um conjunto finito que contenha vetores nulo, tá? Vetores nulos, eles são linearmente dependentes, tá? Um conjunto de exatamente um vetor, ele é independente se somente se ele não for o vetor nulo, tá? Mas isso é óbvio, né? Então, lembrando que a obviedade também precisa ser colocada, tá? E um conjunto de exatamente dois vetores é linearmente independente se eu não conseguir fazer uma combinação linear entre os dois. Ou seja, os dois não são um múltiplo escalar um do outro, tá? Então só tem dois vetores. Para ser linearmente independente, não posso ter combinação linear qualquer. E o que é combinação linear? Quando eu tenho algum múltiplo, né? Eu tenho um escalar que multiplica, eu vou ter uma certa multiplicidade entre eles. Tá? Vou mudar aqui. Tá claro até aí? Alguma dúvida? Tudo certo até aí? Vamos dar uma. Tudo certo. Beleza. Tranquilo então. Então, mudando agora um pouquinho, tá? Faltava só fechar na aula anterior a ideia de combinação linear. Beleza, claro. Deixa eu colocar aqui. Tá,
deixa eu voltar à combinação linear então. Ah, que foi da nossa última aula, né? Deixa eu só abrir aqui. Tá, beleza, tá aqui. Cadê? Ah, ele abriu na outra tela. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu jogar esse aqui. Fechar, Ctrl L. E... Tá, beleza, acho que dá pra ver aí, né? Relembrar a parte de combinação linear, tá? Não, aqui é de... Aqui é de subspaço. Aqui o exemplo. Pega o exemplo, esse exemplo que a gente trabalhou em sala, tá? Esse aqui foi o último. Considera, por exemplo, dois vetores, U e V, tem essas componentes aqui. Mostre, por exemplo, que esse vetor W, que tem essas componentes, é uma combinação linear de U e V, tá? Esquece o W', tá? O W' não é uma combinação linear, tá? Esquece ele. Qual que é a ideia, então? A ideia, para que seja uma combinação linear de U e V, a gente precisa escrever nesse formato. Ou seja, eu tenho um vetor, aqui no caso o vetor W, ele já deu, tá? Mas pensa que é um vetor qualquer aqui, tá? Que você vai montar um sistema e tudo mais. Aí eu tenho um vetor, este vetor aqui é igual, e não é o vetor nulo, não é o vetor nulo, importante enfatizar isso. Esse vetor aqui não é o vetor nulo, porque se for vetor nulo é linearmente independente. Independente. Aqui eu estou trabalhando com dependência. Então eu tenho um vetor aqui, que não é o vetor nulo. Ele é igual a um escalar K1 multiplicado por um vetor, mais um outro escalar multiplicado pelo outro vetor, somado. Ou seja, esse vetor aqui é a soma desses dois vetores dada a multiplicação de escalar com cada um das suas componentes. Ou em outra forma, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse vetor, onde eu vou ter, aí basta multiplicar o K1, tá? Depois eu vou ter, eu faço o chuveiro de cada uma das suas componentes e vou somando, tá? Então eu vou ter aqui na parte do K1, então aqui vai ser K1 mais a parte, vamos dizer, de X, vamos chamar isso aqui de X, né? K1 vezes 1, K1, mais K2 vezes 6, 6K2. Então, essa aqui é a parte do X. A parte do Y, K1 vezes 2, 2K1, mais 4 vezes K2. Essa aqui é a parte do Y, tá vendo? A vírgula, vírgula. A parte do Z vai ser K1 vezes menos 1, menos K1, mais 2K2. Essa aqui é a parte do Z. Então, eu tenho esse sistema de equação nessa forma, tá? E aí eu monto um sistema de equação, tá? Montando um sistema de equação, eu vou ter três equações e três soluções. Resolvo isso como, por exemplo, uma eliminação gaussiana, que foi o caso que ele deu aqui. Eu vou ter os valores de K1 e o de K2. E aí, quando eu tenho o valor de K1 e K2, eu volto para cá para o original e reescrevo isso novamente. E aí, minha reescrita original vai dar o seguinte, então que W vai ser igual a menos 3, que é o K, multiplicado por 1, mais o 2, que é o positivo, multiplicado por V, que é justamente voltando para cá. Isso é isso é a dependência, tá? Eu tenho uma dependência aqui, ou seja, eu tenho um vetor que não é o vetor nulo e que ele é uma combinação dos outros dois vetores de escalares multiplicando nesse formato aqui. Lembrando que isso aqui não é um vetor nulo. Se isso aqui não é um vetor nulo, eu consigo escrever isso nesse formato aqui, então eu tenho o quê? Combinação linear. Eu tenho dependência de vetores, tá? Deu para relembrar, ô Guilherme? Ficou mais claro agora? Professor, uma dúvida. Se Sim. um dos escalares for zero,
o W vai ser igual ao outro vetor, né? E tudo bem, ou tem problema isso? O Se um escalar pode dos ser escalares ou todos os escalares? um dos, né? Porque Um todos nós dos. vai zerar tudo, né? É, se por Por exemplo, exemplo o vamos supor que K1 aqui. K1 é zero ali. Isso, se o K1 o K1 for zero lá, ou seja lá do que você estiver mexendo, você vai ter que o meu vetor W, ele é É igual V. proporcional ao vetor Ah, tá. V. Proporcional. Ele é Tá, entendi. proporcional. Por quê? Qual que é o fator de proporcionalidade? Inventando aqui, tá? O fator de proporcionalidade vai ser o É K2. 1,5, né? É. 2? É, 2. Aqui, colocando aqui seria 2, né? Ou seja, este vetor aqui é este Tá, vetor aqui pela metade, ou duas vezes ele. Mesmo assim, entendi. eu ainda tenho combinação linear, tá? Eu só não vou ter combinação linear, ou seja, eu vou ter a independência linear se e somente se todos os escalares forem iguais a zero. Que aí eu vou produzir um vetor nulo, tá? Qualquer coisa diferente disso eu posso ter ou não uma combinação linear. Neste caso, por exemplo, eu vou ter uma combinação linear de proporcionalidade. Esse vetor aqui vai ser proporcional a este. Tá? Posso ter, que é o caso de proporcionalidade, né? Que aí você pode ter até, por exemplo, deslocamento de vetores, vetores paralelos, né? Seria um outro caso, que também acaba sendo uma combinação linear. Eu posso escrever vetores paralelos com a combinação linear de uma certa forma, tá? Tá claro? Deu pra clarear mais? Beleza, tá, Beleza? tá ok. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida até agora? Tudo certo? Então, beleza. Vou deixar esse aqui. Deixa eu desmanchar ele aqui. Mas eu vou deixar ele aqui de lado. Vamos voltar pra cá. Ctrl L. Abrir aqui de novo. Beleza. Tá, então se tiver dúvida, grita aí no telefone. Porque eu tô olhando aqui de lado aqui. Vocês estão me vendo na câmera olhando. Se bem que poderia ter colocado a câmera aqui, mas não vai dar pra colocar. Olhando de lado aqui, porque é onde tá o monitor que eu tô olhando, tá? Então, tô olhando justamente pra ele. Tá, então, beleza. A gente viu aí a parte de dependência, né? Dependência vai ser justamente alguma coisa de os meus escalares, pelo menos um, no mínimo um tem que ser diferente de zero, tá? Para eu ter uma certa dependência, tá? Eu não consigo escrever um vetor nulo em cima disso. Essa é a parte de dependência, uma geral, tá? E independência, eu vou ter o quê? Todos os meus escalares têm que ser iguais a zero e eu tenho que ter um vetor nulo, tá? Essa é a ideia. Então, essa é a parte de dependência e independência entre vetores. Sistema de coordenadas, a gente já meio que intuitivamente não, a gente já trabalhou um pouco com sistema de coordenadas. É claro que eu apresentei para vocês o sistema de coordenadas cartesiano, tá? Que é o IJK. Esse sistema de coordenadas, que é o que a gente tem em sistema de coordenadas retangulares, por que retangulares? Porque ele vai ter vamos dizer assim, uma. Primeiro, ele é independente linearmente, tá? Então, eles são independentes. Eu posso colocar os meus versores como sendo 90 graus ou produto vetorial entre os versores é zero, tá? Então, isso é uma forma de eu poder trabalhar. E uma outra forma também, como o próprio texto coloca, que eu tenho uma correspondência bijetora entre os pontos no espaço bidimensional e os pares ordenados dos números reais. Por que ele coloca nesse formato aqui? Porque eu posso construir um sistema de coordenadas, o que a gente já conhece, o JK, totalmente independente, ou outro qualquer dentro do. Fica meio esquisito dentro do IJK eu fazer outro sistema de coordenadas, tá? Mas é só uma forma intuitiva. Eu posso construir um outro sistema de coordenadas, além de usar os eixos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Além de usar os eixos x, y, z, por exemplo, eu usar vetores. Eu posso fazer isso. Vetores dentro do JK. Fica meio estranho, tá? Mas dá para fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui esse, 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 essa semi-reta aqui, que é uma combinação linear de dois vetores, e uma outra aqui, combinação linear de três vetores, tá? Eu tenho aqui, eu tenho essas coordenadas em P, um sistema de coordenadas retangular no espaço bidimensional,
ou no tridimensional, tá? Então tem as coordenadas de P nesse sistema de coordenadas JK, ou XYZ, tá? E eu posso fazer um outro também, só que agora as coordenadas de P num sistema não retangular, que ainda continua sendo um espaço bidimensional. E aqui também, não retangular. Pera, como assim não retangular? Significa, extrapolando um pouquinho mais, que se eu construir um versor, aqui não vai ficar muito legal, porque tente não misturar. Bora forçar a cabeça um pouquinho aí, tá? Tente não misturar o IJK que a gente já trabalha. Aqui seria um outro IJK, tá? Vamos trabalhar com nesse formato, tá? Suponha que eu vou construir aqui um versor no eixo X. E aqui eu vou construir um outro versor no eixo Y. Só que esses dois, veja que se eu fizer o produto vetorial entre eles, já não vai dar zero. Significa o quê? Significa que eles são linearmente dependentes. Se são linearmente dependentes, tá? O meu ponto aqui, esse ponto P aqui, ele já vai ter uma combinação linear entre o vetor aqui e o outro vetor aqui, tá? Porque a gente está acostumado a trabalhar com o JK de 90 graus. Mas se o JK não for de 90 graus, como é este caso aqui? Então você vai ter um outro sistema de coordenadas, uma outra base, tá? Que é o quê? Combinação linear entre dois vetores, tá? Posso ter isso? Pode, tranquilamente. Eu posso construir um outro sistema de coordenadas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de coordenadas torto, vamos dizer assim, tá? Onde o meu V1 e o meu V2 aqui, vamos colocar aqui que são os meus vetores, vetores unitários, tá? Vou forçar a barra aí para os vetores unitários aqui. Eu estou construindo um P que é a combinação linear de V1 e de V2, e o produto vetorial entre V1 e V2 não é zero. Por quê? Porque vamos colocar assim, o meu sistema de coordenadas é torto, tá? É torto. Então eu consigo fazer vetores unitários de igual forma um sistema de coordenadas que é meio entortado, tá? Por exemplo, onde é que eu consigo fazer, onde é que eu consigo aplicar isso? Tem um monte de aplicação disso. Por exemplo, a tempo em segundos. Deixa eu ver aqui. Pensei que alguém tivesse mandado mensagem, pitou aqui. Ah, onde é que eu consigo trabalhar isso? Eu consigo trabalhar isso no sistema, por exemplo, onde eu vou ter o tempo em segundos num dos eixos, tá? Posso ter um outro sistema de coordenadas onde eu vou ter temperatura em graus Celsius, mas eu quero transformar graus Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Não sei se vocês lembram que graus Celsius para Fahrenheit não é a mesma escala. Por exemplo, graus Celsius e Kelvin tem a mesma escala. Como assim? O tamanho da escala do Kelvin com graus Celsius é dividido em 100 partes. Então eu tenho uma correspondência linear entre graus Celsius e Kelvin. Por exemplo, para eu transformar de graus Celsius para Kelvin, por exemplo, basta eu fazer o quê? Basta eu somar 273. 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Só um parênteses, tá? A gente não fala graus Kelvin, tá? A gente fala Kelvin ou Kelvins, tá? Fechando parênteses. Então, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvins, tá? Então, basta 100 graus Celsius vai dar mais 100 em cima de 273, 373 Kelvin. Porque a escala ela é linear, ela é linear, né? Fahrenheit não funciona isso. Fahrenheit, a escala que você tem, ela não é dividida em 100 partes, é dividida em 180 partes, tá? Então veja que a minha escala, na hora que eu vou fazer uma transformação de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, é uma escala torta, tá? E eu tenho que construir o quê? Aquela equação que ninguém decora, nem eu decoro, como é que você transforma graus Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Eu sei montar a equação, eu sei deduzir ela. Dá para deduzir aqui, mas lembra de cabeça? Não lembro.
Não vou lembrar de cabeça de jeito nenhum. Por quê? Porque a escala Fahrenheit ela é torta, vamos dizer assim. E aí eu tenho uma combinação linear entre graus Celsius e Fahrenheit. É justamente essa ideia aqui. É como se eu tivesse uma para transferir para outra. O meu sistema de coordenadas é meio torto, tá? E esse sistema que a gente monta aqui, tá? Esse sistema de vetores aqui unitários, a gente chama de quê? Vetores de base. Quais são os vetores de base do sistema de coordenadas que a gente tem cartesiano? E JK, que são linearmente dependentes. Mas eu posso fazer qualquer outro sistema de coordenadas com qualquer outra combinação linear, dependente ou independente, ou seja lá o que for. Eu posso fazer qualquer outra coisa, tá? Que aplicações que a gente tem isso? Além dessas que eu acabei mencionando, você tem, por exemplo, deixa eu puxar para a física de novo, que é legal, ali tem muita aplicação que dá para a gente enxergar na prática, que é, por exemplo, ah, buraco negro. Tá, como assim buraco negro? Buraco negro a gente trata dentro da física não como um objeto, mas como uma região do espaço-tempo onde ela é toda curvada, por causa da relatividade geral, tá? E aí eu preciso estudar coisas ao redor do buraco negro. Quem já assistiu aquele filme, por exemplo, Interestelar, é um filmaço, tá? É um filme muito legal. Quem não assistiu, assista, tá? É muito bom ele. Qual que é a ideia? Dando um pedacinho de spoiler ali do filme. E não vou falar do spoiler final, que liga com o início, tá? É o máximo que eu falo de spoiler pra quem não assistiu. Quando os astronautas estão lá viajando e vai perto eles vão para um planeta que fica perto do buraco negro Gargantua, por exemplo, tá? Eles vão para lá e eles têm um grande problema. Qual o problema? O problema é que a cada hora no planeta equivale a sete, não, é seis, é menos tempo. Eu não sei a conta exata lá, mas é um pouquinho menos de 7 anos. Ou seja, vai dois. Na verdade, vai. Vamos colocar dois astronautas, senão vou dar muito spoiler. Vai dois astronautas para o planeta. Eles ficam 4 horas lá e fica um astronauta na nave espacial longe do planeta, longe do efeito gravitacional. Quando eles voltam, passou quanto tempo para os astronautas que foram para o planeta? Contando no relógio, 4 horas. Quanto tempo ficou para o cara que ficou na nave espacial? 21 anos, tá? Como é que explica isso? A gente explica isso justamente que o sistema de coordenadas, e aí eu estou colocando sistema de coordenadas tanto espacial quanto temporal, juntos eu tenho uma combinação linear, se bem que a combinação não se bem que a combinação é não linear, mas para efeitos didáticos, vamos colocar aí, eu tenho uma combinação linear entre espaço e tempo, tá? E essa combinação linear, ela produz essa coisa torta. Ou seja, na hora de eu escrever os meus vetores no eixo x, y, z e t de tempo, eles vão ter uma combinação linear entre eles, tá? E essa combinação linear vai produzir na variável t de tempo aquilo que a gente chama na física de dilatação temporal. Ou seja, a cada 4 horas, para um referencial nesse sistema de coordenadas, quando eu faço a transformação de sistema de coordenadas para o cara que está na nave, o meu ajuste que eu tenho que fazer é de 21 anos no tempo, tá? Então, um outro exemplo com um pouquinho mais de filme aí, tá? Pra gente ter uma ideia, tá? Então, então os vetores de base é justamente esses vetores onde eu vou fazer uma outra construção de um outro sistema de coordenadas, que pode ser tanto cartesiano ou não, tá? Não precisa ser necessariamente cartesiano. Os meus vetores, eles podem ser linearmente independentes, como é o caso do JK, ou não, tá? Não tem nenhum problema. Eu posso montar um outro sistema de coordenadas com outros vetores de base, por aí vai, tá? Então veja, por exemplo, aqui eu tenho as minhas. Aqui eu tenho um sistema de coordenadas. Esse aqui é um exemplo visual legalzinho de ver, tá?
são as escalas idênticas, ou seja, para cada quadradinho que eu ando, vai ter o quê? Para aqui vai ter um, aqui também vai ter um. Então são idênticos eixos perpendiculares, meu sistema de coordenadas aqui é bem comportado. Aqui não. Aqui as minhas escalas são diferentes, os meus eixos também são perpendiculares, eu vou ter outro sistema de coordenadas, outros vetores de base, tá? Porque daqui para cá é um, daqui para cá também é um, mas é um esticado, tá? É igual a gente trabalha em relatividade, né? Você vai ter uma dilatação em um dos eixos, tá? Então aqui a gente tem um outro exemplo visual até legal. Aqui também a gente tem um outro sistema de coordenadas torto também, tá? Escalas idênticas. Aqui as escalas são diferentes, tá? Os eixos são oblíquos. O que que é um eixo oblíquo, né? Não é perpendicular o eixo x e o y, tá? Aqui eu tenho um ângulo menor do que 90 graus entre o eixo y e o eixo x, tá? Mas eu posso construir também um sistema de coordenadas também do mesmo jeito, tá? Então, uma definição que a gente tem para dar uma geral nesse conceito de sistema de coordenadas. E aqui, é claro, não estou enfatizando isso, mas a gente está na seção 4.4, que é de que? De espaço vetorial, tá? A gente está dentro de espaço vetorial, tá? Então, seja V um espaço vetorial qualquer, e S é o quê? S é um conjunto de vetores, tá? Conjunto de vetores finitos, vetores que estão em V, ou seja, vetores que fazem parte do espaço vetorial. A gente diz que esse S, que é o conjunto desses vetores, é uma base dentro do conjunto vetorial se a gente tiver essas duas condições. S é linearmente independente, tá? Linearmente independente. E o S gera V, tá? Eu nem enfatizei muito isso aqui, porque isso aqui a gente quase não trabalha. Quase a gente não está trabalhando aqui. Opa, deixa eu só pegar aqui. Que seria isso aqui. Eu passei bem rápido na última aula. Cadê? Aqui, que é essa definição 3 aqui, tá? Opa, não, volta aqui. Definição 3. Dizemos que isso aqui na aula anterior. Dizemos que um subespaço vetorial de V é formado com todas as combinações lineares possíveis de um conjunto não vazio S é gerado por S. Ou seja, a gente diz que os vetores em S geram esse subespaço, tá? Em outras palavras, a gente pode colocar isso. Ou seja, trocando por português aqui, tá? A gente tem um espaço e eu posso ter um espaço vetorial e eu posso construir um subespaço dentro desse espaço vetorial. A gente chama isso de espaço gerado ou um subconjunto, tá? Acho que fica melhor assim. Ou seja, dentro do espaço vetorial eu posso gerar um outro subespaço, um outro conjunto de vetores dentro desse espaço, tá? E aí eu digo que um gerou o outro, tá? Essa é a ideia de geração, tá? A gente não vai trabalhar muito com os cálculos de gerar um espaço nem outro, tá? Só precisa ter, tá? Então, esse espaço de vetores, vai gerar o meu próprio espaço vetorial, tá? Se isso acontece, esse S aqui é o que a gente chama de base, tá? Um exemplo disso é o próprio JK, que é linearmente dependente, tá? Então, para não ficar muito, vamos dizer assim, muito abstrato, tá? Pega lá o espaço, a base canônica em Rn, que a gente já tinha visto, né? O E1, o E2 e o EN, tá? Que seria o IJK, tá? O IJK é a base canônica do R3, ou seja, trocando em palavras aquilo que traduzindo para o português aquilo que a gente acabou de falar agora, dessa definição. O S é linearmente dependente. Quem é o S? Vai ser o conjunto de vetores IJK. E o S ele vai gerar o espaço vetorial. Quem que é o espaço vetorial? O R3. Porque a partir do IJK eu consigo gerar o R3, tá? Que seria XYZ. A partir do IJK eu consigo gerar o XYZ. É isso que quer dizer essa definição aqui, tá? Usando aqui no... A gente sempre trabalha com Rn, R2, R3 porque é mais visual. Inclusive, só voltando aí, teve um exemplo lá para trás que a gente acabou trabalhando, tá? Que eu tô tentando lembrar, acho que foi na paleta de cores. Acho que foi na paleta de cores. Eu não sei se vocês lembram, as cores, eu posso usar as cores, o vermelho, o verde e o azul, eu posso trabalhar com as cores, no caso 3, né? Como se fosse algo parecido com o JK. Eu tenho o verde
dando 1 aqui, o restante 0. O meu vermelho é 1 aqui, o verde e o azul é 0. O meu azul é 1, o verde e o vermelho são zeros, tá? Não sei se vocês lembram desse exemplo. Tem no livro, tá? Esse exemplo. De 100, 010, 001, a verde, vermelho e azul, que é o RGB, tá? É um exemplo que sai exatamente daqui, tá? Do RN, tá? A gente trabalha com número porque é melhor para visualizar. Beleza, agora veja o seguinte. Vamos usar agora um exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho um R3. A minha base canônica, linearmente dependente, gera o R3. Beleza, tudo certo, o que é isso aqui? Eu posso ter uma outra base? Bom, para eu ter uma outra base, primeira coisa, eu preciso de vetores que são linearmente independentes. Não posso ter combinação linear em nenhum dos casos, tá? Então, vamos ver se esses vetores aqui, V1, V2 e V3, são linearmente independentes, tá? O que é o linearmente independente? Relembrando, eu vou multiplicar escalares por cada um dos vetores, somado tudo isso, tem que dar o quê? Tem que dar o vetor nulo, tá? Tem lá a equação que eu acabei falando para vocês lá, que no livro tá errada, tá? E no livro tá errado. Não é zero, é vetor nulo. Então eu faço isso, tá? E quando eu faço isso aqui para esse vetor aqui, para esses três vetores aqui, eu não consigo achar outra solução a não ser a solução trivial. O que é a solução trivial? Eu colocar o C1, C2 e C3 igual a zero, para zerar tudo isso. Não há outra solução, tá? Então só tem a solução trivial. Então se eu só tenho uma solução e essa solução é a solução trivial, beleza, os três vetores são linearmente independentes. Até aí tudo bem. Agora veja, além disso eu preciso de quê? Voltando aqui, linearmente dependentes, beleza. Eu preciso agora que o meu conjunto de vetores gera o espaço. Ou seja, aqueles três vetores que está dentro desse conjuntinho S tem que gerar o R3. Será que dá para fazer isso? Como é que eu vou provar essa parte que gera o R3? Então, para provar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que cada vetor genérico qualquer em R3, um vetor B qualquer, que vai ter componentes B1, B2 e B3 em R3, ele tem que ser escrito o quê? Com uma combinação linear de V1, V2 e V3. Tá? De novo, o meu vetor B, ele é dependente dos vetores de base. Os vetores de base em si são linearmente dependentes, tá? De novo, para não confundir, porque aqui eu estou juntando dois conceitos ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, passo a passo. Eu tenho um R3. Eu tenho agora três vetores quaisquer, V1, V2 e V3. Esses três vetores, V1, V2 e V3, são base do R3? Não sei. Para ser base do R3, eu preciso de quê? Duas condições. Primeira condição, os vetores V1, V2 e V3 ele tem que ser linearmente independentes. Ninguém pode depender de ninguém. Como é que eu provo isso? Eu pego constantes, eu pego escalares, multiplico por V1, V2 e V3, somo e tem que dar o quê? Um vetor nulo. Provei isso, V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Fiz isso aqui, só tem solução trivial, beleza, tudo certo. Primeira condição. Segunda condição. A segunda condição é o seguinte, para ser base em R3, esses vetores. Esses vetores V1, V2 e V3, eles têm que ser base do R3. Como é que eu provo essa parte? Eu vou agora procurar um vetor qualquer em R3, vetor qualquer. E esse vetor qualquer, este vetor tem que ser uma combinação linear dos vetores de base. Como é que eu faço combinação linear de dois vetores de base? É porque aqui repetiu as mesmas letras. Depois eu vou disponibilizar esses slides, que é a cópia do livro, tá? Eu vou tentar trocar essas letras aqui por outras letras, tá? Como é que eu faço para achar um vetor B que é combinação linear dos outros três vetores? Basta eu achar escalares
que multiplicado por V1, multiplicado pelo V2, multiplicado pelo V3, somado vai dar o vetor B. Isso aqui é dependência linear, combinação linear, tá? Então, o meu B, ele é a combinação linear dos vetores de base. Claro, é óbvio. É trivial, né? Quer um exemplo fora disso? Como é que a gente escreve um vetor qualquer em duas dimensões? Vamos pegar em duas dimensões. Como é que a gente escreve um vetor qualquer em duas dimensões? A gente pega o valor dele vezes i, mais uma outra componente vezes j. Ou seja, este valor ele é uma combinação linear dos outros vetores. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque eu estou falando, mas o ideal seria ter uma... não dá. Aqui dá para me escrever aqui. Eu não vou conseguir escrever direito aqui, porque eu estou no mouse. Devia ter colocado a caneta, mas vai assim. Por exemplo, vamos chamar aqui... não vai dar certo. O A. Aqui é o meu vetor. Em termos do vetor IJ, eu vou colocar 3 e... Chapeuzinho. Eu não sei escrever em mouse. Mais 4 J. Chapeuzinho. O meu vetor A, ele é uma combinação linear de IJ. É isto que isso aqui quer dizer. Combinação linear. Tá? Exatamente isso que quer dizer. Depois, eu espero não acontecer de novo, mas se acontecer de novo na próxima aula, quem tiver online, aí eu já vou ter uma canetinha aqui que fica um pouquinho melhor para a gente poder escrever, tá? Que é bom riscar no quadro. Tá claro essa parte? Então, até aí. Deixa eu tirar essa caneta daqui. Tirei. Beleza. Só que como é que eu apago isso? Que legal. Tem borracha, né? Tem. Aí, beleza. Apagado aí, anotação. Alguém mandou alguma coisa no chat. Beleza, tudo certo, tranquilo, tá? Então agora eu preciso achar agora uma combinação linear. Porque se eu achar um vetor que é uma combinação linear de tudo isso, então eu tenho o quê? Que o meu espaço R3 é gerado desses vetores aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer vamos dizer assim, sistemas lineares, tá? Eu tenho que fazer conjuntos de sistemas lineares. E aí eu tenho o caso da dois conjuntos, tá? O que é linearmente independente entre os vetores. Eu tenho um caso agora que eu vou ter os vetores B, o vetor B, tá? E aí a gente trabalha da forma que você achar que você quiser fazer. Aqui ele está trabalhando com o teorema 2.3.8 para achar o determinante diferente de zero e tudo mais, tá? Então, está trabalhando no caso com a matriz de coeficientes. Você pode resolver esse sistema da forma que você quiser, tá? A gente tem ferramenta para isso, tá? Fazendo isso, o que a gente descobre? Que o determinante é diferente de zero, tá? Esse determinante A é diferente de zero. E aí eu descubro o quê? Descubro com isso que os vetores V1, V2 e V3... Aliás, eu descubro que o meu vetor B ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Se isso é possível, a segunda condição também é satisfeita. Então, os vetores V1, V2 e V3, além de ser linearmente dependentes entre si, também eu consegui achar um outro vetor B, que é uma combinação linear de V1, V2 e V3, dentro de R3. Então, os vetores de base V1, V2 e V3 geram espaço R3 também. Tá? Bom, isso, está claro até aí? Acho que está tudo tranquilo, né? Acho que tá todo mundo conseguindo entender até aí, né? E aí a gente tem também, se tiver dúvida, pergunte, tá? E a gente também pode fazer a mesma coisa, a mesma ideia com a base canônica das matrizes, tá? A base de MN, tá? Aqui eu estou usando matrizes dentro do espaço vetorial, M22, tá? Que é das matrizes 2x2. E aí a ideia é mostrar que essas quatro matrizes aqui formam a base do espaço vetorial M22, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, receitinha de bolo. Eu preciso demonstrar que essas matrizes são linearmente independentes, tá? E que geram o M2, tá? Então eu tenho que achar uma outra matriz que é uma combinação linear dessas quatro matrizes.
é basicamente essa a ideia, tá? Bom, vamos lá então. Aqui é só para relembrar as mesmas coisas que a gente já falou. Eu preciso achar coeficientes ou escalares multiplicado pela matriz M1, M2, M3, que vai dar uma matriz nula, tá? É uma matriz, aqui eu estou trabalhando tudo com 2 por 2, né? Uma matriz 2 por 2 que as suas componentes é zero. Eu preciso achar isso. E aqui, para este caso específico, tá? Para esse caso específico, eu só tenho uma solução. E a solução é colocar C1, C2, C3 e C4 como zero, que é a solução trivial. Então, beleza. A primeira ideia, que é essa aqui, está satisfeita. Já está resolvida. Próximo caso é o quê? Próximo caso é eu achar uma matriz, uma outra matriz, coloca a matriz B lá, que tem componentes A, B, C, D. E essa matriz é uma combinação linear disso aqui. Tem como eu achar isso? Aí o que, que eu faço? Aí eu monto várias equações. Aqui ele deixou bem aberto a parte das matrizes que são linearmente dependentes e aqui das que são dependentes, tá? Então, como é que eu resolvo isso, tá? E aí você acha... Aqui tá bem tranquilo, só tem 1 e 0, é bem fácil de mexer com isso aqui, tá? A primeira equação só vai ter solução trivial, então as matrizes são linearmente dependentes. E a segunda vai ter o quê? A segunda vai ter essa solução aqui. C1 vai ser igual a A, C2 vai ser igual a B, porque eu vou ter essa igualdade aqui, tá? Quando eu tenho isso, ou seja, eu posso ter um valor qualquer aqui, então significa que a matriz B, deixa eu voltar aqui, essa matriz B eu posso escrever ela numa forma de combinação linear das outras 4 matrizes. Beleza, as duas condições satisfeitas. Então, qual que é a conclusão? Que essas 4 matrizes também elas formam uma base em M2, M22. Ou seja, é uma base canônica de Mn. Tá? A base canônica porque M1, M2, M3, M4 são linearmente independentes e consegui achar uma matriz que é linearmente dependente de M1, M2, M3 e M4. Então, pronto. Eu consegui recuperar as duas coisas. Então, se as duas coisas são satisfeitas, então essa base canônica aqui, M1, M2, M3 e M4, é uma base canônica do espaço de matrizes M22. Tá? São linearmente independentes e eu tenho uma outra matriz que é a combinação linear das 4 matrizes. Tá? Tá claro até aí? Acho que tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui tá ok. Alguma dúvida até aí? Tá tudo certo? Ok. Então, beleza. Tudo bem, beleza. Então, agora a gente... Opa, peraí, volta um pouquinho para cá. Aqui. Coordenadas em relação a uma base, tá? Então, eu posso fazer um sistema de coordenadas em relação a uma base. Por exemplo, a gente pode ter aqui, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, o velho e o tradicional IJK, tá? Mas eu posso ter outras também, tá? Como a gente acabou vendo. Então, tem esse teorema aqui que ele vai dar uma ideia bem específica, uma ideia bem cimentada com relação a essa questão de sistema de base em espaços vetoriais quaisquer, tá? Que é o quê? Unicidade da representação em base. Vamos supor que eu tenho um conjunto de vetores, V1, V2 até um Vn. Então, aqui é um conjunto de vetores. Esse conjunto de vetores forma uma base no espaço vetorial. É satisfeita aquelas duas condições. Isso aqui é uma afirmação. Beleza. Se isso pode ser feito, então cada vetor em V, no espaço vetorial, pode ser o quê? Pode ser escrito numa forma de combinação linear dessa base, tá? Só de uma única maneira. Essa é a ideia, tá? De novo, se eu tiver, vamos pegar o velho IJK. Acho que aqui ele fala, vamos pegar o IJK, a gente está bem acostumado com ele. Tem alguma outra forma de eu escrever um outro vetor, tem alguma outra forma de eu escrever um vetor usando a combinação linear de IJK?
Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, agora eu tenho a canetinha aqui. Eu tenho um vetor A, eita, vai ter essas componentes aqui, 2, 3 e 4. Como é que eu escrevo este vetor daqui? Este vetor aqui eu vou escrever como sendo 2i. Cara, tá horrível isso aqui. Eu tenho que botar a caneta da próxima vez. Escrever no mouse. Eu não consigo escrever direito nem no papel, imagina ele escrever no mouse. 3j mais 4k. Tem alguma outra forma de eu escrever esse vetor A que não seja nesse formato aqui? Não. Não tem nenhuma outra forma. Se você escrever de uma outra forma, você vai ter um outro vetor. Se eu colocar, sei lá, menos 2i, é outro vetor. Lembra que igualdade de vetores é o quê? As suas componentes são iguais. Tem como eu escrever um outro vetor que seja igual a esse aqui com os valores diferentes? Não. Não tem como, tá? É exatamente essa a ideia do teorema. Deixa eu limpar isso aqui. Essa é exatamente a ideia do teorema, tá? Desse teorema aqui. Ou seja, se eu tenho vetores de base, qualquer outro vetor pode ser escrito uma combinação linear dos vetores de base. Só de uma única forma. E aqui, veja, tá? Eu já passei daquela ideia de vetores linearmente independentes. Hoje eu estou voltando aqui no IJK porque é o que a gente está mais acostumado. Mas não precisa ser o IJK. Pode ser qualquer outra base. Qualquer base, tá? Qualquer base. A base JK é a mais conhecida, linearmente independente. Mas se minha base for uma outra combinação linear, também dá para fazer, tá? Claro que aqui eu estou fazendo uma extrapolação desse teorema aqui, tá? A gente sempre vai trabalhar, na maioria das vezes, com os vetores de base linearmente dependentes, tá? Os casos mais legais é quando eles não são dependentes, tá? Mas são mais legais e mais complicados, tá? Não é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, só tem uma única forma de eu fazer isso, tá? Adicionar o JK, ou qualquer outra combinação linear, tá? E aí, agora tem uma definição 2. Então, suponha que eu tenho esses vetores, formo uma base para espaço vetorial V, beleza? E aí eu tenho um outro vetor que é a combinação linear dos vetores de base, beleza? Então, essa é a expressão do vetor V em termos da base S, tá tranquilo até aí? Então, os escalares, esses escalares aqui que vai fazer a parte da combinação linear, né? São o quê? Coordenadas de V em relação a S. Então, o vetor, que na realidade são esses pontos aqui em Rn, são construídos com essas coordenadas. A gente diz que é um vetor de coordenadas V em relação a S, tá? Então, esse aqui vai ser os meus coeficientes, são os meus vetores, tá? Que é a mesma coisa do A, B, C, que está bem aqui em cima, tá? Então, caso não deu para entender aqui, a linguagem ficou meio... Olha para cá. ABC vai ser o quê? Vetor de coordenadas do V em relação a S. A S é o meu conjunto IJK. Então, ABC vai ser justamente esses escalares aqui. Então, isso que a gente chama de coordenadas. Por isso que a gente chama coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, tá? Daí é que vem o nome coordenada, tá? Vem justamente daqui, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter aqui o meu IJK, as minhas coordenadas X, coordenada Y e coordenada Z, que são os coeficientes ou os escalares A, B, C, que vai dar os eixos coordenados. Pois é, a nomenclatura vem daqui, tá? Vem justamente daqui, tá? Só um parênteses, tá? Álgebra linear, poxa, mas eu estou fazendo engenharia de software e ciência da computação. Eu estou estudando esse negócio para quê? Além dessas aplicações que você já tem, de algumas que eu já trabalhei, que eu vou citando para vocês, tá? Antes de vocês serem engenheiro de software, cientista da computação, antes da computação e antes do software, vocês são o quê? Engenheiros e
cientistas. Eu não sei o que que vocês vão estudar, o que que vocês vão pesquisar no futuro. Não, vou trabalhar só com games, trabalhar com banco de dados, beleza. Mas talvez tenha alguém que vai fazer pesquisa dentro da computação, que se chama ciência da computação, cientista da computação. Precisa de matemática, tá? Precisa de matemática. Matemática, vamos dizer assim, não é bem assim não, né? Mas tipo matemática pura, tá? Precisa de um pouquinho de matemática pura, que é isso aqui que a gente está trabalhando, tá? Então, não fique desanimado. Pô, onde é que eu vou aplicar isso no curso, tá? Nem sempre dá para aplicar tudo, tá? Aplicar, que eu quero dizer, é fazer um programa, fazer uma aplicação, nem sempre dá, tá? Nem sempre. Só um último exemplo dentro desse parênteses aí, tá? Um exemplo particular. Eu tô agora, neste momento, relembrando e estudando. Eu peguei um livro de cálculo de variável complexa, tá? Que é o quê? É o mesmo cálculo que vocês têm, tá? É limite, derivada, integral. No caso, você tem cálculo de uma variável e essa variável é real, tá? Que é o que vocês estão vendo em cálculo 1. Cálculo 2 você vai ver, a gente vai estudar lá cálculo limite, derivada, integral de duas variáveis, que são variáveis reais. Mas eu também tenho cálculo de variável complexa, lembra lá dos números complexos? Então, é limite, derivada, integral em números complexos, né? Eu já estudei isso e tudo mais, mas eu não usei na minha pesquisa em física, em cosmologia, no meu mestrado e no meu doutorado, eu não usei muita coisa de cálculo de variável complexa. Não usei. Agora, neste momento que eu digo, é dentro da pesquisa que eu estou fazendo, tá? Porque eu estou que é um pesquisador, é isso, tá? Eu tô na beirada da física ali, na beirada da cosmologia, do conhecimento. Eu quero dar uma esticada um pouquinho a mais na fronteira para frente, tá? Eu preciso fazer isso, ou seja, eu preciso descobrir, fazer, inventar, seja lá o que for, alguma coisa que não foi feita ainda. E aí, eu tô vendo que eu preciso, que eu acho que se eu pegar alguma coisa de variável complexa, de cálculo e tudo mais, eu acho que eu consigo resolver algum probleminha. Como assim resolver um problema? Um problema que ninguém resolveu ainda, por isso que se chama pesquisador, tá? Então agora eu tô com um livro de cálculo de variável complexa, tô com um livro na mão mesmo, em português, na mão, e eu tô lendo ali, estudando. Literalmente eu tô estudando, fazendo as continhas que tá no livro e tudo mais. E aí você pode até perguntar. Aí eu posso até fazer a pergunta que vocês, na maioria das vezes, perguntam, né? Eu vou usar isso onde? Ah, aqui tem a parte do resto da divisão entre dois números complexos. Se eu pegar o limite disso aqui, aí eu pego o teorema de Dirichlet. Cara, onde é que eu vou usar isso? Eu estou estudando isso agora, eu não sei onde é que eu vou usar isso. Mas eu estou precisando para resolver um problema de cosmologia. Aliás, não é que eu preciso de variável complexa. Eu acho que se eu fazer uns cálculos de variável complexa, talvez me ajude a resolver algum problema. É a mesma coisa para vocês. Vocês vão estar lá em pesquisa, desenvolvendo alguma coisa e, pô, será que se eu pegar alguma outra coisa de matemática, me ajuda aqui dentro disso aqui que eu estou pesquisando? Talvez sim, tá? Então, nem tudo que você aprende agora você vai conseguir aplicar logo de cara, tá? Essa é a mensagem final, tá? Bom, vamos pegar então aqui um outro exemplo aqui, só para a gente poder verificar aqui, que é coordenadas em relação à base canônica Rn. Vou pegar uma base geral, tá? No caso especial que a gente vai ter, que o meu espaço vetorial é o Rn, então eu tenho um S, que é uma base canônica desse Rn. Aí eu tenho um vetor de coordenadas, essa é a notação que tem, tá? O vetor de coordenadas V, que é o vetor, e o Szinho, que é em relação a essa base canônica, é igual a um outro vetor, tá? Vai ter exatamente essa igualdade em relação a um outro vetor, tá? Por exemplo, em R3, tá? Suponha que eu tenho uma representação. Só parênteses, tá? O que significa representação? Representação é a mesma coisa de notação. Como é que você escreve a notação de vetor? Tá? Isso é a linguagem matemática que a gente chama de representação. Quando você tem essa representação V igual a ABC, que são as componentes desse vetor, tá? Eu tenho uma combinação linear entre essas componentes e a base canônica. Como é que é essa representação? Exatamente aqui. É o A que multiplica a minha base canônica é IJK, e esse aqui é as minhas componentes do vetor, né? É uma combinação linear.
Tá? É igual o vetor que eu tava falando para vocês do vetor A, do vetor B. Pô, mas isso aqui eu já sabia. Pois é, agora tá a linguagem formal da matemática. Ou seja, o vetor de coordenadas em relação a essa base S é o ABC, que é igual ao vetor V. Ou 2, 3 e 4, que é aquele vetor que eu estava mostrando para vocês, que eu risquei aqui anteriormente, tá? Essa é a forma de escrever isso, tá? E aí, já estamos concluindo já, tá? Deixa eu ver. Opa, volta aqui. Ah, esse aqui, tá? Esse aqui é vetores de coordenadas em relação à base canônica de um polinômio, tá? Eu não trabalhei com polinômio com vocês. Esse exemplo aqui não era para eu ter colocado, mas já que eu coloquei, deixa eu citar ele, tá? Porque eu posso ter um vetor ou um polinômio ou uma função polinomial, tá? Nesse formato aqui, tá? Então ele é uma base canônica. O que seria os vetores de coordenadas? São aqueles coeficientes que acompanham as variáveis, tá? X ao quadrado, x ao cubo e tudo mais de um polinômio, tá? De um polinômio, que não tem nada a ver com o sistema de equação linear, tá? Que é claro que um polinômio não é linear. Ele pode ter x ao quadrado, x ao cubo e tudo mais, tá? Então, os coeficientes que acompanham cada um dos x é porque a gente não trabalhou com isso. Eu optei por não trabalhar isso com vocês porque eu não via muito onde a gente poder trabalhar com isso. Mas acabei esquecendo e coloquei esse exemplo aqui, então fica ele registrado, tá? Então, esses coeficientes que acompanham é o vetor de coordenadas, tá? De um polinômio, tá? Agora encontre o vetor de coordenadas em relação à base canônica M22, tá? Então, na realidade, encontrar essa matriz aqui, tá? E aí eu vou ter uma combinação linear dos vetores de base, da base canônica. Essa aqui é a base canônica do polinômio, tá? É 1x ao quadrado. Por que que é assim? Eu não expliquei isso para vocês anteriormente, tá? Mas ela é esse formato aqui. Ou seja, o meu vetor de coordenadas, que são só os coeficientes em relação a essa base, é o C0, C1, C2, são escalares, tá? E tá, essa aqui foi a demonstração do A. A demonstração do B vai ser justamente essa aqui. Mostrar que eu tenho esse vetor aqui. Vetor não, é uma matriz que também é um vetor, tá? No final das contas. Eu tenho que fazer uma combinação linear. Então eu vou pegar o A, combinação linear do polinômio, B, C, D e tudo mais. Então eu tenho que achar o ABC, que é essa combinação linear do polinômio, tá? Cadê? Aqui ele nem colocou os valores, tá? Mas vai ser essa combinação linear aqui, tá? Esse exemplo deixa de fora porque faltou muita base eu ter falado para vocês a parte de polinômio, tá? Então deixa ele de fora. Mas veja, a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma para outros vetores. Só a minha base canônica dos polinômios é diferente, tá? Essa é só a ideia. E aqui, por último, esse aqui é o último exemplo, que é o do coordenadas em R3. Vamos pegar esses vetores aqui, e esses vetores formam uma base em R3. Agora vamos encontrar o vetor de coordenadas desse vetor aqui em relação a essa base. Veja que o exemplo é diferente, tá? Eu tenho o V1, V2 e V3, que é uma base do R3, tá? São linearmente dependentes e geram o R3. Aí agora eu quero encontrar o vetor de coordenadas desse vetor aqui em relação à base V1, V2 e V3. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma combinação linear, tá? Então eu tenho que fazer uma combinação linear de V, que é esse aqui, em relação aos vetores de base, C1, C2 e C3. Ou em relação à questão de componentes, eu vou ter isso aqui, tá? Fazendo isso, eu resolvo o sistema. Resolvendo o sistema de equações, eu vou ter o quê? O meu C1 vai ser igual a 1, C2 igual a menos 1 e o C3 igual a 2. Ele nem coloca. Verifique, tá? Você pode usar isso, força bruta um dentro do outro e tudo mais, tá? No final das contas, o que é C1, C2 e C3? É o meu vetor de coordenadas. Tá? Vai ser justamente o meu vetor de coordenadas. Agora veja, são as minhas coordenadas em relação a esta base.
tá? Em relação a essa base. Se eu fosse fazer em relação a IJK, eu já estaria aqui 5 menos 1 e 9. Em relação a IJK já está dado. Mas em relação a essa outra base, resolva um sistema de equações, tá? É essa a ideia. Tá? Por último, tá? O último detalhe é encontre o vetor R3, ou seja, o vetor que está dentro de R3, cujo vetor de coordenadas em relação à base S, em relação a esta base aqui, é isso aqui. Então aqui eu tenho o vetor de coordenadas, eu tenho as coordenadas em relação a essa base. Agora eu quero achar um vetor que vai ter essa base aqui. E agora o que eu faço? Aí eu faço combinação linear. Então eu vou procurar um vetor V, que eu vou ter essas componentes aqui, tá? Menos 1, 3 e 2, que vão ser multiplicados por um V1, V1, V2 e V3. O que é V1, V2 e V3? São os meus vetores base em R3. Aqui é fácil, é só multiplicar um pelo outro, tá? E aí eu vou ter no final das contas o meu vetor V, que aqui é 11, 31 e 7, tá? Esse aqui são as coordenadas do vetor V, que eu vou ter as coordenadas em relação à base V1, V2 e V3, tá? Tá claro até aí, senhores? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou claro a receita de bolo? Linearmente independentes, vetor nulo. Combinação linear, eu vou fazer combinação de linear, colocar lá os escalares, tem que dar alguma outra coisa diferente de vetor nulo, tá? A receita todinha está girando em torno de linearmente dependente ou combinação linear, ou linearmente dependente, tá? E a base para ser base, uma outra base, além do IJK, que a gente conhece muito bem, uma outra base ele precisa de quê? De duas coisas. Ser linearmente independente aos meus vetores e esses vetores de base tem que gerar o espaço que eu estou trabalhando. Por exemplo, o R3. Como é que eu faço isso? Basta achar um outro vetor em R3 que é uma combinação linear desses três vetores. Achei, beleza, então está gerando. Então tá tudo certo. Então, para ser base, tem que satisfazer essas duas coisas, tá? Alguma dúvida até aí? Opa, tira daqui para... Eu só voltar aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Cadê o chat? Tá aqui. Beleza, tudo certo, tá. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender a ideia? Ok, professor. Tudo certo? Bom, senhores, então era isso que eu tinha preparado para a nossa aula de ontem, que foi hoje, tá? Depois eu vou colocar a lista uma lista de exercícios sobre esse conteúdo, aí dentro de um prazo de uma semana, naquele esquema que a gente sempre faz, tá? E aí a gente volta na segunda-feira, aula normal, tudo volta normal, tá? Tudo certinho, tá? Então O é, senhor já senhores. começou a Sim. corrigir as provas, professor? Já. Eu acredito que eu tive um pequeno probleminha com relação à questão de data, tá? Mas até segunda-feira já vai ter as notas A1, A2, as notas A1 lá no sistema para vocês. No Canvas vai ter as notas dos resumos, da prova. Eu vou colocar no Canvas, inclusive quem me entregou em papel, coloca a nota lá também, tá? E dos exercícios também, tá? E aí na segunda-feira aí a gente pode ver questão de nota, ou na quarta-feira a gente pode ver questão de nota e tudo mais, tá? Então, eu pretendo colocar antes, tá? Se eu conseguir, tá? Mas até quebrando um pouquinho do tempo aí, que seria até amanhã, mas até segunda-feira, eu vou tentar antes, vai estar a nota disponível no sistema para vocês, tá? Alguma outra dúvida, outra questão? Cadê o chat? Tá aqui. Deixa eu ver aqui.